Fala galera, beleza? Vou postar aqui uma sequencinha de vídeos então para vocês para o vestibular da UEM agora 2022. Vai acontecer daqui mais ou menos uns 4 dias. São vídeos, esse aqui é o primeiro vídeo que trata de mecânica, hidrostática e gravitação, todas englobadas nessa grande área da mecânica. Segundo vídeo, cinemática. Terceiro, eletromagnetismo. Quarto, termologia e o quinto, óptica, acústica e uma questãozinha de análise dimensional. Fechou? Vou ser direto aqui, são questões em geral da UEM, acho que tem umas duas questões que não são, todas somatórias, para dar aquela ajudinha para vocês aí antes da prova desse final de semana. Fechou? Então vamos lá. Primeira questão que eu separei aqui é esta questão, que diz o seguinte: em um becker em condições normais de temperatura e pressão, são colocados 3 líquidos inorgânicos immiscíveis A, B e C, que possuem densidades ρ de A, ρ de B e ρ de C, sendo que ρ de A é maior que ρ de B, que é maior que ρ de C. Considerando que o sistema atinge rapidamente o equilíbrio termodinâmico, assinale o que for correto. Então, antes de continuar a questão aqui, vamos fazer o seguinte. Nós temos 3 líquidos, certo? Como que esses líquidos vão se comportar nesse recipiente? Então, eu tenho um recipiente aqui. Deixa eu mudar de cor, só peraí. Aqui. Temos um recipiente aqui. E esse recipiente tem 3 líquidos. E esse ρ é a densidade. Então, eu tenho um líquido, por exemplo, que eu vou chamar de líquido A, que é o mais denso. Ele vai se encontrar abaixo dos outros, depois do equilíbrio. O líquido A fica aqui. Esse aqui é o líquido A. O líquido B fica acima desse líquido, porque tem uma densidade menor, tá, que o líquido A. Então, nós temos aqui o líquido B. Vamos colocar aqui B. B. E o líquido C, que tem a menor das densidades, vai acabar ficando por cima de todos eles. Então, aqui nós temos um líquido C. Ele não fala as quantidades, então vamos deixar assim mesmo. Então, com esse esqueminha, a gente vai analisar agora o que está acontecendo. 1. O conteúdo final do becker constitui uma mistura heterogênea, que você consegue perceber as diferenças. Sim, os líquidos não se misturam e têm densidades diferentes, igual água e óleo, onde após sofrer decantação, o líquido A ocupa o fundo do becker. É isso que está acontecendo? É. Então, a alternativa 1 é a correta. Aí você fala assim, tá, mas a decantação não é só para sólidos misturados no líquido? Não, também serve para líquidos immiscíveis, tá? Se você misturar os líquidos e não conseguir separar eles depois, não vai funcionar a decantação. Por exemplo, água e álcool. 2. O empuxo atmosférico em um ponto P no interior do becker que esteja inteiramente circundado pelo líquido B é P0 mais pressão inicial, né, pressão atmosférica, igual PB/GHB, onde P0 é a pressão atmosférica, A é a altura, a espessura dessa camada de líquido B. Tá, vamos imaginar que eu tenho um objeto aqui dentro desse líquido, no ponto B. Temos um objeto vermelhinho aqui, certo? Vamos pegar um ponto desse objeto, por exemplo, esse ponto aqui, bem no meio dele. Qual é a pressão que age nesse ponto, nesse objeto? Bom, quem vai fazer pressão neste líquido, nesse ponto, nesse objeto, é tudo que está acima dele. Acima dele, eu tenho uma quantidade ainda de líquido B, então altura B. Eu tenho uma quantidade de líquido C, fazendo uma pressão aqui, então eu tenho uma altura C. E aí aqui por fora eu tenho a pressão atmosférica, que eu vou chamar de P0. Então no ponto B, nesse objeto que está ali naquele nível, a pressão total, tá? A pressão nesse ponto, pressão total, é a pressão atmosférica que está agindo, que é o P0, mais a pressão dos dois líquidos que estão acima. Então eu tenho mais a pressão do líquido C, perdão, mais a pressão do líquido B. Se a gente quiser abrir essas equações só para comparar, porque a gente já percebe que não está ficando igual, então essa questão aqui a gente pode descartar, é só lembrar que a pressão de um líquido depende da densidade desse líquido, tá? Da massa específica desse líquido, da gravidade e da altura que esse líquido está acima desse ponto. Para fazer sentido nesse objeto que está dentro do ponto B, essa equação ficaria assim. A pressão total é igual à pressão atmosférica mais a pressão do líquido C. Como que é a pressão de um líquido? Para o líquido C seria
ρ de C, massa específica de C, gravidade e altura de C. E eu ainda tenho a pressão do líquido B. Então aqui seria ρ de B, gravidade e altura de B. Esses termos entre parênteses são as pressões relativas de cada um dos líquidos que estão acima. Então essa questão 2 está furada, ela não é verdadeira. Seria verdadeira se o líquido B ficasse acima de todos. Que aí você teria só o líquido B e a atmosfera. Você não teria esse termo aqui, que eu risquei sem querer. Esse termo aqui não existiria. Aí estaria correto. Tá? Mas como ainda eu tenho mais um líquido em cima, ela é falsa. Vamos para 4. A pressão no fundo do becker é P0, pressão atmosférica, mais a gravidade que multiplica um termo grande ali entre parênteses. Rho de A, altura de A, Rho de B, altura de B e Rho de C, altura de C. Então vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar agora, vou apagar aqui rapidinho, um ponto no fundo desse recipiente, que eu vou chamar aqui, vamos pegar uma cor diferente. Esse ponto aqui eu vou chamar de X. Acima desse ponto X eu tenho a pressão total. É a pressão atmosférica, porque a atmosfera age ali, mais a pressão dos líquidos, as pressões parciais. Aqui eu vou colocar agora a altura de A, que também faz parte, porque está acima desse ponto. Então eu teria a pressão de A, mais a pressão de B, mais a pressão de C. Esse termo P0, eu não vou mexer a pressão atmosférica. Eu vou abrir essas equações do PA, PB e PC. Então vai ficar assim. Pressão total é igual a P0 mais pressão do líquido A, ρ do líquido A, gravidade e altura do líquido A, mais a mesma coisa para o líquido B, mais a mesma coisa para o líquido C. Como eu tenho nos três termos a gravidade, eu posso colocar essa gravidade em evidência. Então a pressão total no fundo do recipiente é a pressão atmosférica mais a gravidade que eu coloquei em evidência, que multiplica ρ de A, altura de A, mais ρ de B, altura de B, mais ρ de C, altura de C. Essa alternativa bate com o que está pedindo aqui, o que está afirmando. Então, a 4 é verdadeira. Certo? 8. O empuxo experimentado por um bloco de um metal situado no fundo do becker e totalmente envolto pelo líquido A, então ele está lá no fundo, encostando no chão, é equivalente ao peso do líquido A deslocado pelo bloco. Como que eu calculo o empuxo? Vou apagar esse esqueminha aqui, para me dar um espaço para resolver essa questão. O empuxo, a gente calcula assim. O empuxo é igual o ρ do líquido, que ele está submerso, no caso seria o ρ de A, a gravidade e o volume submerso. O empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Então, este empuxo é igual ao peso de qual líquido deslocado? Deste líquido que está na equação. E é o que ele afirma. Ele fala que o empuxo é igual ao peso do líquido A deslocado. Então, essa é verdadeira, só que tem um porém. Neste caso específico, com o objeto lá no fundo do recipiente, tá? Eu tenho o fundo do recipiente aqui, eu tenho um objeto, deixa eu colocar uma outra cor aqui, ver se o marrom funciona bem aqui na tela. Acho que sim, né? Vamos supor que esse objeto está aqui, e ao redor dele eu tenho o líquido A. Vamos esquecer o resto por enquanto. O problema que a gente poderia ter aqui é o seguinte, querer comparar o empuxo com o peso do objeto. Isso tem que tomar cuidado, porque se a gente fizer o diagrama de forças aqui, o objeto tem um peso dele, peso do objeto, vou colocar assim, OBJ, para não parecer que é o P0. E que forças mais agem nesse bloco? Age o empuxo, que é uma força vertical para cima, sempre. Tá? Só em casos muito específicos que você não vai ter um empuxo nessa situação. E a normal. Então, se você quiser comparar o peso do objeto com o empuxo, você tem que lembrar que se ele está em equilíbrio lá no fundo, as forças para cima, empuxo e normal, cancelam as forças para baixo, tá? Então, neste caso, tá, comparando com o objeto, você não pode afirmar que o empuxo é igual ao peso do objeto, mas sim do líquido deslocado. E 16, a immiscibilidade, o fato de eles não se misturarem, está unicamente relacionado à diferença de densidade. Se eu pegar líquidos de densidade diferente, eles não vão se misturar. É isso que ele está afirmando. Não importa mais nada. Ela é falsa,
Porque se vai misturar ou não, não depende da densidade, sim da composição química. Se é apolar, tem aquele esqueminha, né? Substâncias polares dissolvem, se misturam com substâncias polares, apolares com apolares. Então, a 16 não é uma questão, uma alternativa verdadeira. A soma, então, 1, 4 e 8. Certo? Vamos para o próximo. Deixa eu tirar aqui. Em relação aos movimentos realizados pelo planeta Terra no Sistema Solar, assinale o que for correto. 1. O movimento de rotação da Terra promove circulações dos ventos e correntes marítimas. Bom, vou fazer um esqueminha aqui bem simples da Terra. Deixa eu colocar mais uma coisinha aqui. Aqui nós temos o planeta, certo? Temos aqui uma separação, mais ou menos a linha do Equador. O que acontece? A Terra não é uma esfera perfeita. Tá? Ela tem os polos um pouquinho achatados, mas é basicamente uma esfera. Dá para aproximar bem aqui. Se eu pegar uma linha imaginária e passar dividindo a Terra verticalmente, assim, se você analisar esta distância até o centro da Terra, ela é bem menor do que esta distância. Como a Terra dá uma volta e toda a Terra dá uma volta junto, esse ponto A que está aqui em cima viaja uma distância menor. Então ele tem uma velocidade A ao redor desse eixo. E aqui eu tenho o ponto B, em que eu tenho uma velocidade B. Como ambos dão uma volta ao mesmo tempo, e o ponto B dá uma volta maior, porque ele está no Equador, as velocidades não são iguais. E isso faz com que você tenha vamos dizer assim, um atraso desse movimento do Equador no meio em relação aos pontos extremos dos polos, ou vice-versa. Então, existe um atraso, um movimento lateral aí, um atraso desse movimento que é justificado pela rotação. Não é só isso que faz os ventos ocorrerem, tá? A gente vai ver numa outra questão aqui. Depende também da temperatura de cada região do planeta, tem aquela questão de alísio e contralísio, tá? Mas, sim, circular o vento, ter aqueles movimentos de rotação do vento é graças à rotação da Terra. 2. O movimento de translação ao redor do Sol, tá, é circular e uniforme? Não. Por que não? As órbitas circulares, a gente até aproxima de vez em quando, mas elas são ainda uma ideia do Copérnico, não é o que a gente considera hoje correto. As órbitas, desde os estudos do Kepler, são consideradas elípticas, porque ele analisou o movimento de Marte e percebeu que o movimento de Marte era um movimento elíptico ao redor do Sol. Ele expandiu esse conceito para todo o Sistema Solar e as leis de Kepler funcionam para todo o Sistema Solar. Então as órbitas são elípticas, não circulares. Tá? 4. O movimento do eixo de rotação da Terra ao redor de um outro eixo fixo e perpendicular ao plano de órbita terrestre recebe o nome de precessão. Os 3 principais movimentos da Terra, tem mais alguns outros, mais um ou dois, mas os principais movimentos são rotação em torno do próprio eixo, não tenho nada aqui para rodar na minha mão, translação ao redor do Sol e precessão. A Terra tem um eixo um pouquinho inclinado e esse eixo ele rotaciona como se fosse um peão girando, tá? Esse é o movimento de precessão, é uma rotação perpendicular à órbita. A órbita está aqui, ele está girando. Então, sim, esta também é verdadeira. 8. Do referencial da Lua, a Terra apresenta fases, né, como minguante e crescente. Terra minguante, terra crescente. O que são as fases da Lua, vistas aqui da Terra? São as sombras da Terra na Lua. Se você vai para a Lua, vou colocar aqui uma imagem para vocês verem, você também tem fases da Terra, momentos que você percebe a Terra com sombras diferentes. Tá? Eu peguei justamente as duas imagens aqui, a Terra minguante e a Terra crescente. Deixa eu colocar de novo aqui que são minhas alternativas. Então, sim, da Lua você também percebe fase da Terra. Bem mais fases do que a gente percebe da Lua. São umas 6, 7. Eu não lembro agora a quantidade correta, mas isso não vou perguntar para vocês também. 16. A trajetória descrita pela Terra ao se movimentar ao redor do Sol independe do referencial adotado. Se eu ficar parado, pairando em cima do Sistema Solar, eu vou ver uma órbita elíptica. Se eu seguir com a Terra, certo? Se eu estiver viajando junto com a Terra, eu vou ver a Terra sempre parada e o Sol se movimentando. Então a trajetória que a Terra faz depende do referencial. Qualquer trajetória depende do referencial que você adotou. Então a 16 não é uma alternativa verdadeira. Temos 1, 4 e 8 como alternativas verdadeiras.
Beleza? Vou passando aqui para não ficar muito longo o vídeo. Próxima questão. Assinale o que for correto. Deixa eu só dar uma levantadinha aqui. 1. A soma de quaisquer duas forças de 7 e 9 newtons em módulo, são os valores delas, as quais possuem a mesma direção e sentidos opostos, resulta em uma força de 16 newtons em módulo. Imagina que eu tenho um objeto, vou fazer um objeto com uma bolinha, que é mais fácil aqui, eu faço pelo... Pronto. E ele fala que essas forças de 7 e de 9 newtons têm sentidos opostos. Então, uma ponta para cá, por exemplo, vou falar que essa aqui é de 9 newtons, e a outra ponta para cá, que é uma força de 7 newtons. Essas forças se cancelam parcialmente. 9 newtons para cá são cancelados, eu não sei se minha câmera está invertida, minha câmera fica invertida. Então 7 newtons, 9 newtons para cá, tá? Tem 7 desses newtons, desses 9, cancelados por esse. A força resultante aqui seria uma força resultante de 2 newtons, tá? Então, mesma direção, sentidos opostos. Para dar 16, as duas forças precisam apontar para o mesmo lado, ter o mesmo sentido. Então, a primeira alternativa, falsa. 2. Se sobre uma partícula atuam duas forças perpendiculares, de módulo 5 e 12, então a resultante é de 13. São forças perpendiculares, certo? Então, vou fazer mais uma vez a bolinha aqui, uma outra bolinha. E se essas forças são perpendiculares, é algo mais ou menos assim. Eu tenho aqui uma força de 5 newtons. Para cá eu tenho uma força de 12 newtons. E a resultante é a hipotenusa, meu Jesus, coisa torta, desse triângulo que forma aqui, tá? Então aqui seria a minha força resultante. Como ela é hipotenusa, eu vou calcular ela por Pitágoras. Então a força resultante ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Mas como que eu vou somar 5 e 12 e não vai dar, sei lá, 17? Eu estou somando módulo, direção e sentido. Vamos ver se essa resposta aqui é 13. Então a força resultante ao quadrado, 5 ao quadrado é 25, mais 12 ao quadrado, 144. Puxa para cá. A força resultante ao quadrado, 25 com 144 dá 160, vixe Maria, 169. Se você tirar a raiz dos dois lados, você descobre que essa força vale 13 newtons. Então ela é verdadeira. É a primeira alternativa verdadeira da questão. 4. Desconsiderando a resistência do ar e os obstáculos em geral, se uma partícula é lançada segundo o ângulo de 30 com a linha vertical a uma velocidade inicial de 3 metros por segundo em módulo, então o módulo da velocidade horizontal é constante igual a 1,5. Vamos lá então. Aqui não é bem uma pegadinha, mas essa alternativa, ela joga com uma variação dos exercícios mais comuns. Normalmente você tem um corpo sendo lançado, vamos fazer a bolinha de novo. E esse lançamento, vou pegar aqui um vetorzinho, ele fala que é 30 graus com a vertical. Então eu tenho mais ou menos isso aqui. Tá? Não sei se dá 30 graus exatamente, mas tá bom. É uma velocidade lançada inicial de 3 metros por segundo. Aqui verticalmente, meu Jesus, peraí. Pontilhado. Aqui eu tenho 30 graus. Eu quero saber esta componente da velocidade, Vx. Tá? Por que eu falei que ela joga um pouco com o que não é comum, velocidade em x? Porque normalmente o ângulo aparece na horizontal. Na maioria dos exercícios, o ângulo de lançamento ele fala em relação à horizontal. Como que a gente pode fazer a decomposição e achar Vx? Tem vários esqueminhas, mas o que sempre funciona é a regra do com ângulo e sem ângulo. Então, Vx, tá, é uma das componentes de V, porque essa velocidade inicial aqui é inclinada, ela faz o objeto andar para a direita e para cima ao mesmo tempo, quando sai. E entre, aqui nesta região que eu estou fazendo de vermelho, aqui, ó, nessa região, eu não tenho um ângulo de 30, ele está no outro lado. Então, Vx é V0 sem
o ângulo de 30. Professor, e se eu quisesse calcular o VY, aqui em cima, por exemplo, é essa componente aqui, essa cor ciano aqui, o VY. Se eu quisesse calcular o VY, eu faria o seguinte, VY é igual o V0, que é o lançamento, estou desacostumado a escrever com esse negócio aqui, V0, e entre o VY e o V0, o vetor que está inclinado e o vetor que está para cima, eu tenho um ângulo de 30. Então seria cosseno, cosseno de 30 graus. Mas não é isso que ele quer, tá? Ele quer a componente x. Então vamos lá. Vx é igual. V vale quanto? 3. Seno de 30 vale meio, o que dá 1,5 metros por segundo. Então o valor está certo. Aí ele pergunta assim, a velocidade é constante, ele afirma que a velocidade é constante. No eixo x ela é constante? Tem alguma coisa que impulsiona depois desse lançamento a bolinha para frente, para a direita, no meu desenho aqui? Não. Tem resistência do ar que atrapalha esse movimento? Não. Então a velocidade é constante, não tem nenhuma força, não tem nenhuma aceleração no eixo x, então a 4 também é verdadeira. Tá? 8. Se duas forças opostas passam a atuar sobre um corpo em repouso, então ele permanecerá necessariamente em repouso. Vamos olhar o primeiro desenho que eu fiz nessa questão. Aqui em cima eu tenho duas forças opostas, tá? Ele não fala que são duas forças opostas de mesmo valor, são duas forças só opostas, sentidos contrários. Nessa situação que eu desenhei, o corpo ficará em repouso? Não há força resultante? Há força resultante. Então haverá movimento, haverá aceleração. Existe uma outra possibilidade. Vamos supor que aqui também seja 9 newtons. Deixa eu apagar isso aqui. Muito feio. E se aqui fosse 9 newtons? Tá? Se o corpo está em repouso, ele permanecerá em repouso. É o estado de inércia. Se ele está em movimento, ele continuará em movimento. Em linha reta, movimento retilíneo uniforme. Mas como ele não fala sobre os valores dessas forças, eu não posso afirmar que a 8 é verdadeira. Porque tem um caso específico em que as forças não têm o mesmo valor, apesar dos sentidos contrários e mesma direção, que a resultante não é zero. Então, a 8 descartada. E 16. O período de uma roda que gira realizando 12 rotações por minuto é de 5 segundos. Bom, eu vou apagar aqui a parte de cima. Vamos fazer aqui, ó. O período é o tempo de uma volta. Então, se ela dá 12 rotações em 5 segundos... Eita, nós. Espera aí, gente. 12 rotações em 5 segundos. Qual que é o tempo de uma rotação? Tá? Perdão. Quase que eu falei bobeira aqui, tá, gente? São 12 rotações por minuto. Olha, fazendo besteira. 12 rotações em 1 minuto, que são 60 segundos. Uma rotação é quanto? Então, para a alegria de todos, regra de 3, eu quero descobrir, vou chamar de x, né? A galera gosta de chamar de x. Então, x vezes 12 é igual a 60. Puxo para cá. X é igual a 60 dividido por 12. X igual a 5. Esse é o tempo de uma rotação. Esse é o período. Então, a 16 também é verdadeira. Certo? Cuidado com as unidades. Minuto, segundo. Tem que tomar cuidado com esse tipinho de coisa. Mas até agora, gente, nada complicado das questões que eu já fiz. Acho que foram 3, né? A parte, talvez, das fases da Terra, vistas da Lua, é uma coisa que a gente não aborda muito. Mas até aqui, sossegado. Vamos para a próxima? Agora, acho que as próximas 4 questões, para encerrar a parte de mecânica, deixa eu ver quanto tempo a gente já tem, 20 e poucos minutos, são questões um pouquinho mais trabalhosas. Considere um bloco de massa M em um plano com uma inclinação de 30 graus em relação horizontal, lá que eu falei agora há pouco. Desprezando a resistência do ar e considerando somente o atrito entre as superfícies, assinale o que é correto. 1. O bloco fica em equilíbrio quando a resultante das forças que atuam sobre o bloco é nula. Ou seja, vai ficar parado ou em movimento retilíneo uniforme, em estado de inércia, se a resultante é zero? Sim. Se a resultante é zero, não há aceleração, ele está em equilíbrio. Não temos contas a fazer. 2.
A força normal e a força-peso constituem um par de forças que obedecem à terceira lei de Newton, ação e reação. Não, jamais. Normal e peso não são forças de ação e reação. Por que não são? Elas estão agindo no mesmo corpo, o que já não é um par de ação e reação. Se eu bato na caneta, a caneta bate em mim, então as forças sempre vão agir em corpos diferentes. E ação e reação têm sempre a mesma natureza. A força-peso é uma força gravitacional, uma força que age com a distância. A força normal, a gente pode aproximar por uma força de contato. No fundo é uma força elétrica, tá? Mas vamos aproximar por uma força de contato. Então elas não são nem iguais. Agiu no mesmo corpo, não tem a mesma natureza, com certeza não pode ser ação e reação. E nesse caso específico de um plano inclinado, nem igual, nem de valores iguais elas são. Então, totalmente errado. 4. O bloco, quando em equilíbrio, quando a resultante das forças é zero, pode estar escorregando no plano inclinado com uma velocidade constante, movimento retilíneo uniforme, uma das condições para a força resultante igual a zero, uma das condições para o estado de inércia. 8. A força de reação à força-peso do bloco encontra-se no centro de massa da Terra, com a mesma intensidade, a mesma direção, porém com sentido contrário. A Terra puxa o bloco para baixo, o bloco puxa a Terra para cima. Isso sim é ação e reação. Cada força agindo num corpo, mesma natureza, mesma direção, sentidos opostos e mesmo valor. E agora, a 16, porque estava tranquila a questão até aqui. Se a componente da força-peso na direção do movimento for maior que a força de atrito, o bloco escorrega no plano inclinado com uma aceleração, ele passa ali o termo, sendo 1000 o coeficiente de atrito dinâmico e g a gravidade. Então vamos lá, que a gente vai demorar um tempinho. Vou fazer rapidinho um plano inclinado aqui. Tá, vou colocar uma caixinha, vai ser tudo branco mesmo. Aqui, eita, aqui. E que forças agem nessa caixa? Eu tenho a força-peso para baixo. Eu tenho a força de atrito contrária à tendência de deslizamento. Tendência é o bloco cair, descer a rampa, então o atrito é contrário. Deixa eu fazer aqui uma setinha para o atrito contrário. Então nós temos a força... Sai, paga. Peraí, gente. Eu estou apanhando aqui, pronto. Força de atrito. A normal, que é a força que a superfície faz sobre o objeto para ele não atravessar a superfície, é perpendicular à superfície. A normal está aqui. E o bloco vai descer. Por que ele vai descer? Se o peso está apontando para baixo, não para a lateral ali da rampa. Porque como eu tenho esse ângulo aqui de 30 graus, é isso, né? Que ele fala? Isso. 30 graus. Essa força-peso também tem duas componentes. Uma componente que eu vou chamar de PY, que é a parte da força-peso que pressiona a caixa, apertando ela contra a superfície. PY. Essa força PY é cancelada pela força normal. E eu tenho também PX, que é a parte da força-peso que arrasta a caixa para baixo. Tá? Aqui meus vetores não ficaram em proporção, tá? Ele fala que a força PX é maior, meu vetor ficou um pouquinho menor que a força de atrito, mas não tem problema. A questão é que este ângulo aparece aqui, ó, 30 graus. Então, a gente sabe que peso é massa vezes gravidade, eu não tenho a massa, vou trabalhar com peso mesmo. Como que eu calculo PX e PY? De novo, PY. Deixa eu só ajeitar minha mesa aqui. PY é igual a força-peso, P. Entre PY e P, eu estou com um ângulo de 30 ali. Entre esses dois vetores tem um ângulo de 30. Então, PY é P com cosseno do ângulo de 30. E Px, que é a força que arrasta a caixa lateralmente, Px é originário de P, né? É uma componente de P. Então, P azulzinho. E entre Px e P não está o ângulo de 30. Então, é sem o ângulo de 30. Tá? Ele fala que a caixa desce no movimento lateral. Px e P estão aqui. A força-peso original eu já não vou mais usar. Eu preciso saber o atrito, porque o atrito é uma força contrária. E como que eu calculo o atrito? A força de atrito é o coeficiente vezes a normal. E essa normal
ela está sendo cancelada por quem no sistema? Ela tem valor igual a qual outra força do sistema? A PY. Então, normal é igual a PY. PY pressiona a caixa, minha mão está tudo invertida com as imagens, mas PY pressiona a caixa e a normal, a superfície empurra ela de volta para a caixa não afundar. Então eu posso falar que PY é igual, isso aqui é igual ao normal. Vamos imaginar só o movimento de descida. Força resultante é igual massa vezes aceleração. O lado direito eu não vou mexer, pelo menos por enquanto. O lado da força resultante. Vou estabelecer que o referencial positivo é descendo. Tudo que apontar para baixo é positivo. Então, que força que aponta para baixo tenta arrastar a caixa? Px. Que força que atrapalha esse movimento? Py. Tá? Cadê Py? Verdinho aqui. Py. Perdão. Falei bobeira. Deixa eu voltar aqui. Não é Py que atrapalha o movimento. Que atrapalha o movimento é o atrito. Me embananei aqui. É a força de atrito que atrapalha o movimento. Então, o Px arrasta a caixa, o atrito atrapalha. Isso é igual a massa vezes aceleração. Quanto que vale Px? Px vale P, deixa eu mudar a cor aqui, P vezes seno de 30 graus. A força de atrito vale quanto? O coeficiente de atrito vezes a normal, só que a normal é igual a Py. Então, no lugar da normal, eu vou colocar P cosseno de 30. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Você chega aqui, aí você fala, tá, professor, tem uma massa na resposta e não tem peso lá, então deve estar errado. Calma. Por que calma? Porque a força-peso é massa vezes gravidade. Então eu vou pegar essa equação que está aqui embaixo e no lugar do peso eu vou abrir para massa vezes gravidade vezes seno de 30, que já estava ali, menos coeficiente de atrito no lugar do peso, massa vezes gravidade, cosseno de 30, é igual a massa vezes aceleração. Eu tenho massa em todos os termos, eu posso fazer o quê? Simplificar, o famoso cortar. Então a minha aceleração ficou, olha para o lado esquerdo, ficou a gravidade, tem nos dois termos, vou pôr em evidência, que multiplica seno de 30 do primeiro termo, menos o coeficiente de atrito, cosseno de 30 graus. É exatamente o que está falando na alternativa. Então a 16 está correta. Só a 2 é falsa. Beleza? Se ficou meio complicadinho aí, gente, a parte de decomposição, dá uma volta aí no vídeo, vê de novo esse pedaço, dá uma olhada em caderno, apostila, livro, internet da decomposição, mas é basicamente aplicar a segunda lei de Newton. Sistema de blocos, diagrama de forças, desenha as forças, faz os esqueminhas, tá? Aqui fica meio zoadinho, porque eu não estou muito acostumado mais com essa mesa digitalizadora, mas não é complicado, tá? O vídeo já está meio grandinho, já tem 30 e poucos minutos, mas está acabando. Faltam acho que 3 questõezinhas e uma é rápida. Então vamos para a próxima. A lei da gravitação universal nos diz que o módulo da força de atração entre dois corpos é dada pela expressão matemática. Ele passou a equação, isso é comum quando aparece gravitação. A formulação matemática é apresentada, onde G é a constante, ele fala o valor da constante, M1 e M2 são as massas dos corpos envolvidos e D é a distância entre eles. Considerando esses corpos como pontos materiais, corpos sem dimensão, assinale o que for correto. 1. Para dobrarmos o módulo da força de atração entre dois corpos, é necessário diminuirmos pela metade a distância entre eles. Equações com termos ao quadrado é batata. Vai perguntar daquele termo. Então, olha só. A força... Deixa eu mudar para o branco aqui. A força gravitacional é Gzão, M1, M2, sobre D ao quadrado. Ele fala que eu vou colocar aqui D quadrado. Agora ele quer que eu diminua pela metade a distância. Então eu vou mudar a cor e vou chamar de F', que é uma força diferente nessa nova situação. A constante é constante, a massa dos corpos é a mesma, e a distância agora é metade, D sobre 2, só que tudo isso ao quadrado. Quando eu tenho uma fração embaixo, o que eu faço? Eu passo ela invertida. Então fica F' é igual a constante G, massa 1, massa 2, a fração D quadrado, D quadrado. O 2 ao quadrado, 4.
Já inverti ela. Se você multiplicar reto aqui, você descobre que f' é igual 4 vezes g m1 m2 sobre d quadrado. Então, se você diminui a distância pela metade, a força aumenta 4 vezes, porque está ao quadrado. Se você diminuir a distância para 1/3, a força aumenta 9 vezes, porque está ao quadrado. Se você diminuir a distância 5 vezes, a força aumenta 25 vezes. Tá? Então, a primeira alternativa é falsa. 2. Se triplicarmos a distância entre dois corpos, mantendo as massas m1 e m2, o módulo da força de atração irá diminuir 3 vezes. Não preciso fazer isso aqui para saber que ela é falsa. Porque eu acabei de falar para vocês que a distância ela tem uma dependência, a força depende da distância, do inverso do quadrado da distância. Tem um termo ao quadrado aqui. Se aumentar a distância 3 vezes, tá? Os corpos ficam mais longe, a força vai diminuir 9 vezes, que é 3 ao quadrado. Então, a 2 eu não preciso calcular, porque eu sei que o d quadrado ali derruba essa possibilidade. 4. Se F é o módulo da força de atração entre dois corpos, se dobrarmos os valores das massas de cada um dos corpos e triplicarmos a distância, a força agora é 4 nonos de F. Então eu vou deixar a equação original ali em cima. E agora eu vou fazer o que ele está pedindo. Então eu vou chamar de F duas linhas, mas pode ser F', F2, tanto faz. Ele tem que dobrar as duas massas. Então 2 vezes a massa 1, 2 vezes a massa 2, dividido por 3 vezes a distância. 3 vezes a distância, só que ao quadrado. Agora você puxa todos os números para frente. Assim, ó. 2 vezes 2, 4. G, M1, M2. Dividido. 3 ao quadrado, 9. D quadrado, D quadrado. Esse termo que ficou separado das incógnitas, das variáveis, é a força original. Então, esta nova força, F duas linhas, que eu resolvi chamar assim, vale 4 nonos de F, que é o que ele está afirmando. Então, essa é a primeira verdadeira da somatória. 8. Quanto maior for a distância entre os corpos, maior é a força de atração? Não. Vamos pensar o seguinte, você está muito próximo da Terra. A distância é bem pequena. Bom, na verdade a distância está ao centro da Terra, uma distância razoável. Mas você está perto da Terra, a gravidade da Terra te influencia. Você está longe de Saturno, a gravidade de Saturno não te influencia. Tá? Para o terror da galera do horóscopo, não vai te influenciar. Então, a 8 não tem nada a ver. Aumentei a distância, pode olhar na equação aqui. Se eu aumento a distância, a força diminui. Então, fora. E 16. Considerando que as massas da Terra e do Sol são, respectivamente, passa os valores da massa do Sol e da Terra, 6 vezes 10 é 24 para a Terra, 2 vezes 10 é 30 para o Sol, e que a distância é de 1,5 vezes 10 a 11, mais ou menos, a força de atração entre o Sol e a Terra é de aproximadamente 5,3 10 a 32 G. Essa alternativa é só fazer conta, é matemática, não é física mais. Então, deixa eu fazer assim, ó, vou voltar assim. Vou voltar aqui, apagar essa parte e vamos fazer a conta. Lá no dia da prova, se cair uma coisa assim, você vai fazer na mão. Que eu vou fazer na calculadora, né? Então, a força gravitacional, eu quero saber, é a constante G, que vai aparecer na resposta, então eu não vou substituir. A massa do primeiro corpo pode ser a Terra, pode ser o Sol, porque é uma multiplicação. Então, 6 vezes 10 a 24, vezes a massa agora do Sol, né? O outro corpo, 2 vezes 10 a 30, dividido pela distância entre eles, que é 1,5 vezes 10 a 11 elevado ao quadrado. Então, a força gravitacional, o G está aqui, 6 vezes 2, 12. Repete a base, somos expoentes. 24 com 30, 54. 1,5 vezes 1,5, se eu não estou ficando doido, é 2,25. Vezes 10, multiplica os expoentes, né? É uma potenciação é um quadrado de uma potência. Então aqui dá 22. A força gravitacional, dá para fazer de cabeça a conta, gente, mas vamos aproveitar as ferramentas que nós temos aqui. 12 dividido por 2,25 dá 5,3 mais ou menos. 5,333 dá uma dízima. Então,
é 5,3 vezes 10. Agora eu vou subtrair os expoentes porque eu estou dividindo. 54 menos 22 dá 32 vezes a constante g. É exatamente o que está aqui, então a 16 também é verdadeira. Beleza? Só mais duas de mecânica. Quase uma aula inteira, quase 40 e poucos minutos, mas vamos lá. Considerando as leis de Kepler e a lei da gravitação universal, assinale o que for correto. Lembrando que é importante sempre dar uma olhadinha na parte histórica, Copérnico, Ptolomeu, dá uma estudadinha para a prova, uma revisãozinha para a prova. Revisadinha para a prova. 1. Dois corpos quaisquer se atraem com forças cujo módulos são diretamente proporcionais ao produto da massa dos mesmos e inversamente proporcionais ao quadrado da distância entre seus centros de massa. Ele está falando que a força de atração ela é proporcional, esse alfa que é uma proporção, ao produto das suas massas dividido pelo inverso da distância ao quadrado. Sim, é verdadeira. Qual proporção é essa? O que está faltando aqui? Esse fator de proporção é justamente a constante gravitacional. 2. Os planetas descrevem órbitas elípticas, primeira lei de Kepler, com o Sol em um dos focos da elipse. Perfeito. 4. Um segmento de reta que liga qualquer planeta ao Sol passa por áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Perfeito. Segunda lei de Kepler. Tá? O que a gente tem de consequência disso? Que a velocidade de órbita muda. No periélio, perto do Sol, a velocidade é maior. No afélio, a velocidade é menor. 8. O quadrado do período de translação de um planeta qualquer em torno do Sol é diretamente proporcional ao cubo do raio médio da órbita. Vamos lá, vamos lembrar a terceira lei de Kepler. O período de órbita dividido pelo raio médio ao cubo é igual à constante de Kepler. Essa constante não tem um valor fixo, depende das unidades. Se eu passar esse R para o outro lado, o período ao quadrado é uma constante vezes o raio ao cubo. O período ao quadrado é proporcional ao raio ao cubo? Se eu aumentar o raio ao cubo, eu vou aumentar o período? Sim. É o que está afirmando a alternativa? É. Então, correta. Primeira questão fala da gravitação newtoniana, as outras três, Kepler. 16. O período de translação de um movimento ao redor do Sol é inversamente proporcional à massa do planeta. Então, quanto maior a massa, menor o tempo que ele vai demorar para dar uma volta. Não tem nada a ver. Por que não tem nada a ver? Se você olhar a terceira lei de Kepler, que é essa que está em branco aqui no esqueminha, o período de órbita não depende da massa, depende da distância. E aí você pode extrapolar porque você conhece o sistema solar. Plutão, que a gente escolheu chamar não mais de planeta, agora é um planeta não, ele está depois dos planetas gasosos, depois Saturno, Urano. Ele demora mais para dar uma órbita do que esses planetas que estão mais próximos. Então a massa a gente não interfere em nada, a 16 não está correta. E agora a última questão. Vamos lá. Com relação às leis de Newton, assinale o que for correto. 1. Um corpo permanece com velocidade constante ou nula, a menos que uma força resultante seja aplicada sobre ele. Aqui nós temos um probleminha. Ele não fala que tipo de velocidade é essa. Se é velocidade vetorial ou é uma velocidade escalar. Então a gente vai partir do pressuposto que é o conceito maior de velocidade, que é a velocidade vetorial, porque a velocidade é um vetor. Então, o corpo fica parado ou com um vetor constante, movimento, retilíneo uniforme, se a resultante é zero? Sim, isso é inércia. Na verdade, inércia é a quantidade de massa, mas é o conceito da inércia. 2. A aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à força. Força resultante, massa vezes aceleração. Se eu aumento a força, eu vou aumentar a aceleração, mantendo as outras variáveis constantes. Então essa também é verdadeira. 4. Sempre que um corpo estiver em repouso, não tem força atuando sobre ele. Esse é o conceito aristotélico. O Aristóteles pensava que força é movimento. Você perguntar para alguém que tem uma porta da sua casa fechada, perguntar para alguém, tem força agindo na porta porque ela está parada? Tem gente que vai falar que não, porque a porta está parada. Esse é o conceito antigo de força. O conceito atual de força, já faz um tempinho, é que força é a interação entre dois corpos. Não importa se está em movimento ou não. Então, a 4 cai por terra. 8. Para que uma força atue sobre um corpo, é necessário o contato físico
entre os dois corpos, o agente causador e o corpo? Só um exemplo. Soltei a caneta, não sei se vocês viram, ela caiu. Caiu porque ela está em contato com a Terra? Não. Existem forças que agem com a distância. Força elétrica, força gravitacional, força magnética. Então não é necessário o contato. E 16. Se um corpo A exerce uma força em um corpo B, o corpo B exerce uma outra força sobre o corpo A. Ação e reação. De mesmo valor, mesma intensidade? Sim. Mesma direção? Sim. Eu empurro a caneta para cá, ela me empurra meu dedo de volta. E de mesmo sentido, aqui que está o problema. Tá tudo correto até chegar nesse mesmo sentido. Os sentidos são opostos. Se eu empurro a caneta para cá, a caneta me empurra para o outro lado. Eu tô aqui, tô na mesa, se eu empurrar a mesa para frente, na direção da câmera, eu vou para o outro lado. Então o sentido é oposto e a 16 é falsa, 1 e 2 corretas. Certo? Eu posso estar enganado, mas eu acho que esse aqui é o maior vídeo. Vai ficar o maior vídeo porque tinha um pouco mais de questões. Quase 50 minutos. Tá? Mas tem basicamente o que está caindo na UEM nos últimos 10 anos aí de mecânica. Claro, gente, tem exercícios que fogem um pouco disso. Tem exercícios que são de movimentos circulares, de centrípeta, beleza. Mas, em geral, os temas que mais aparecem são esses. Pré-pandemia, na pandemia a gente nunca sabe. Beleza? O próximo é sobre cinemática. Vai estar um link em algum lugar para você assistir. Talvez esteja aqui embaixo do vídeo. Aí você pode assistir também para dar uma revisada para a prova. Fechou? Então, galera, é isso aí. Falou e até daqui a pouco.